o caso da Laura e muitas moças vão se identificar com essa história. Muitas moças que terminaram um relacionamento porque o cara era nervoso, porque o cara era isso, porque ele fez ameaças. E aí, eu mostro para vocês a Laura aqui. A Laura andava na rua com medo. A Laura andava na rua sempre olhando com medo de um dia ser atacada pelo ex. Laura tem 28 anos, nós vamos até o Jardim Morumbi, na zona sul de São Paulo, com essa história. Por quê? Essa moça aqui, ela estava a caminho do trabalho e ela sempre olhava, ela sempre preocupada. Por quê? Porque um dia ele ameaçou. Um dia o ex fez uma ameaça, falou, eu ainda te pego. Então a Laura não tinha sossego andando pela rua. E foi justamente andando pela rua que ela foi atacada pelo Eli Flávio. Eli Flávio, 30 anos, ele ataca a ex e foge no próprio carro. O carro dele vai ser encontrado na sequência em uma rua perto do local do crime. Só que aí a polícia fez uma importante investigação e, através das câmeras de segurança, os policiais conseguiram identificar quem era o criminoso. E perceberam que era o Eli Flávio, o ex da Laura. E aí a polícia começa uma perseguição, começa uma procura e a polícia vai até a residência da irmã dele. Você não vai acreditar. Eli Flávio já estava de malas prontas para fugir. Ele ia viajar e não ia mais ser encontrado. Mas a polícia conseguiu pegar ele antes de fugir. Veja comigo. Uma tragédia anunciada. Um casamento que terminou de forma violenta. A vítima que por pouco não morreu. Tá viva, eu acho que por Deus, né? Porque a região que ela foi atingida, provavelmente não era para ter sobrevivido. Eli Flávio Vieira do Nascimento foi preso após tentar matar a ex-mulher, Laura Albieri. O crime aconteceu nesta estrada de terra no bairro do Morumbi, zona sul de São Paulo. Para a polícia, Eli Flávio planejou o crime. Era por volta das 10 horas da manhã. Laura sempre passava aqui por esta estrada de terra que fica no meio do bairro, aqui no Morumbi, zona sul de São Paulo. Vou pedir para o Adriano mostrar que ao redor há muitas casas. Mesmo assim, este local é praticamente vazio, tanto de dia quanto de noite. Ela fazia exatamente este trajeto. Estava tranquila, carregando a blusa e a bolsa. Foi quando ela foi surpreendida por Eli Flávio. De acordo com a polícia, ele veio daquela direção. Silenciosamente caminhou até a ex. E foi exatamente aqui que o crime aconteceu. Porque ele veio por trás dela, né? Ela não percebeu. E onde ela começou a receber as facadas, ela caiu, né? E ele continuou dando as facadas. Ninguém sabe dizer até agora se os dois chegaram a conversar ou discutir. O fato é que a vítima foi atacada violentamente. Não teve chances de se defender. Ela caiu exatamente aqui. A cena do crime ainda é muito forte. Não podemos mostrar, mas com os gritos, os vizinhos acordaram, assustados. Mas não deu tempo de fazer mais nada. Eli Flávio, depois de atacar a ex-mulher, foi embora rapidamente. Mas a princípio, informalmente, ele disse que vivia 10 anos com a Laura, com quem tem 2 filhos, e estava separado já há 30 dias. E não satisfeito e não concordando com essa separação, ele resolveu praticar essa barbaridade. Foram os próprios moradores que chamaram o resgate. Rapidamente, a viatura chegou. Quando os atendentes vieram até o local, encontraram a vítima caída. Até então, não sabiam o que havia acontecido. O fato é que ela estava em estado grave. Era preciso rapidez no resgate. E foi exatamente isso que aconteceu. Ela foi levada para o hospital, onde continua internada. O que Eli Flávio não imaginava é que seria descoberto minutos depois do crime.
O local é cercado de câmeras de segurança que pertencem a uma escola. Até então, a polícia não sabia o que realmente havia acontecido, já que a vítima estava em estado grave e não conseguia falar. Mas a resposta veio depois que a polícia analisou as imagens desta câmera de segurança. Nela, o ex-marido, Eli Flávio, passa aqui pela rua e vai até a vítima. Depois de atacá-la, ele volta. Foi aí que a polícia descobriu que ele deixou o carro estacionado aqui nesta rua para cometer o crime. Depois de atacar a ex-mulher, ele voltou, entrou no veículo e foi embora. Eli Flávio, tentando despistar a polícia, largou o carro numa rua próxima e fugiu a pé até a casa da irmã. A polícia foi atrás. Nós acionamos os investigadores e eles foram até o local, levantaram a imagem do local e nesse local eles perceberam que dava para identificar a pessoa através das imagens fornecidas. Aí eles foram na perseguição para tentar detê-lo. Aí levantaram que ele tinha uma irmã na Paraisópolis. Os investigadores foram lá, ele já estava fazendo a mala para fugir na casa da irmã. E onde ele recebeu a voz de prisão, foi conduzido para ser autuado em flagrante. Laura continua internada em estado grave. Os filhos dela e de Eli Flávio estão com os amigos da vítima. De acordo com a família, o relacionamento do casal já era conturbado. Estavam separados há pouco tempo, mas Eli Flávio nunca aceitou. O carro foi apreendido e irá passar por perícia. De acordo com os familiares, Eli Flávio e Laura foram casados por 10 anos e tiveram 2 filhos. Os dois moraram juntos, se davam bem, mas depois de um tempo, ele se tornou um homem muito violento. Tinha ciúmes de tudo, até mesmo quando Laura saía para trabalhar. Por várias vezes ela tentou terminar o relacionamento. Chegou a registrar um boletim de ocorrência de agressão contra ele, mas decidiu dar mais uma chance, o que não adiantou. Eli Flávio continuou a mesma pessoa, o mesmo homem violento, que não dava espaço para a esposa. Foi aí que ela decidiu se separar de vez. Disse para ele sair de casa. Isso aconteceu há 2 meses. Eli Flávio saiu, começou a trabalhar como motorista, mas estava sempre monitorando a ex-mulher e ia visitar os filhos. Foi aí que ele descobriu que Laura tinha um novo relacionamento, estava apaixonada. Ele não aguentou. Por várias vezes foi lá pedir uma segunda chance. Numa delas, tentou atropelar o atual namorado dela, mas não conseguiu. Foi a partir daí que Eli Flávio começou a arquitetar o crime. Queria matar a ex-mulher. Usou este carro para ir até a estrada, o local em que ela passava todos os dias. E foi lá que ele conseguieu atacá-la. Eles já tinham problemas de convivência harmoniosa, né? Então, o que acontece? Ela não concordando, porque o fato deve ter já vindo há algum tempo, né? Existindo essa incompatibilidade de convivência, já ela resolveu por bem deixá-lo, né? E ficar com as crianças. Ele, inconformado com a situação, depois de 30 dias da sua separação, veio a praticar esse ato impensado, né? A família de Laura está com medo. Não sabe por quanto tempo o criminoso ficará atrás das grades.